Finalmente deu certo! A tecnologia não estava nos ajudando, mas agora tá tudo certinho. Todo mundo vendo a gente? Bom dia, pessoal do Festival Costume Saudável. Esperar o pessoal entrar um pouquinho. A gente vai conversar agora sobre negócios nesse momento pós-pandemia, né? E quando eu falo pós-pandemia, claro que não é dizendo que a pandemia já passou, né, gente? Mas é justamente agora esse durante e o após, né? Como que a gente vai conseguir sobreviver nesse momento tão complicado, né? Que a gente está falando aqui de vidas, que é o que mais importa, né? Então a gente teve uma grande queda na economia, a gente teve também um grande crescimento, por outro lado, em doações para causas sociais, para causas ambientais. A gente está vendo aí um grande desmonte ambiental que está acontecendo, né, no governo. Então, diante de todas essas perspectivas, né, como a gente consegue pensar em futuros negócios que possam abraçar essas causas? Eu estou falando aqui super rápido, porque o nosso tempo é curtinho, né, 30 minutos. Mas, se vocês tiverem qualquer dúvida, depois podem me seguir lá no meu pessoal, @ClaraDourado, ou então no @Juntas na Colmeia, que é o @ da minha empresa, e a gente pode conversar mais sobre isso, tá bom? Então, vendo esse crescimento, né, de empresas se engajando em movimentos sociais e movimentos ambientais, é muito importante que a gente pense nisso não só como uma tendência sustentável, né? Que a gente pense nisso de fato como uma mudança de mindset, né? Como algumas pessoas gostam de falar, que é um modelo mental, né? E essa mudança de modelo mental, ela realmente veio para ficar. A sustentabilidade não é um modismo, ela é uma necessidade. Já faz muito tempo que a gente passou do tempo de não retorno, né? Do ponto de não retorno, que é quando as capacidades de regeneração do planeta Terra elas já não são mais suficientes. Então, hoje em dia, não só a gente tem que zerar impactos, como, por exemplo, aquela campanha Carbono Zero, né? As ferramentas de Carbono Zero, a gente tem que gerar impacto positivo. Então, não só a gente tem que zerar o nosso impacto negativo, como a gente tem que gerar esse impacto positivo, seja social, ambiental, econômico também e cultural. E para quem não sabe, esses quatro são os pilares da sustentabilidade, né? Um outro ponto super importante que a gente pode tomar com base para ter negócios mais sustentáveis são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Não sei se vocês já ouviram falar, mas são 17 metas globais que foram estabelecidas pela Organização das Nações Unidas, com o pacto de várias nações, né, que tem como objetivo criar essa Agenda 2030. Então, a grande meta é que até 2030 essas metas sejam alcançadas, né? Ou pelo menos que a gente consiga aí ter projetos, leis que caminhem nesse sentido. Então, dentro desses 17 objetivos, eu estou até com eles abertos aqui para poder falar para vocês, dentro desses 17 objetivos, a gente tem, por exemplo, erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero. Então, temas que estão super dentro. Tivemos aqui uma queda, desculpa. Temas que estão super dentro do Festival Costume Saudável. E falando na parte de negócios, né, a gente também tem indústria, inovação, infraestrutura, trabalho decente e crescimento econômico, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis. Então, quando a gente fala de alimentação, por exemplo, né, que é um dos grandes pilares aqui do Festival Costume Saudável, fica a pergunta, né? Será que a gente se indaga sobre como esses alimentos são produzidos? De onde ele vem? Será que ao comprar aquele alimento, eu estou de alguma forma, indireta ou diretamente, financiando um grande impacto negativo ambiental? Ou será que eu estou financiando um grande impacto positivo? Em relação às pessoas, em relação à cultura organizacional, como será que essas pessoas estão sendo tratadas? Será que elas estão sendo remuneradas de forma justa? Será que as condições de trabalho são favoráveis, são as melhores possíveis? São aquelas que estão de acordo com a lei? Então, é muito importante a gente pensar
nesse modo de produção daquilo que a gente consome. E quando a gente fala de alimentação, a gente tem aí uma grande potencialidade, porque a agricultura sustentável, ela regenera o solo, ela melhora os nutrientes, né? A absorção de nutrientes em relação a esses alimentos. Então, até para a gente, para a nossa saúde, acaba sendo melhor. E aquilo que é melhor para a nossa saúde, acreditem, é também melhor para o meio ambiente. E vice-versa. Então, eu espero que vocês, a partir dessa live, se tornem também defensores dos negócios de impacto positivo. Entendam como esse momento de pandemia é, claro, com todas as suas tristezas, não desrespeitando aqui todas as famílias que perderam entes queridos, todas as pessoas que sofreram, que atravessaram aí essa doença terrível, né, esse vírus do Covid-19, não desrespeitando e esquecendo a dor dessas pessoas. Mas se tem algo positivo, se é que a gente pode chamar de positivo, né? Mas tem algo positivo que essa pandemia nos trouxe, foi essa oportunidade de enxergar aquilo que está errado no mundo. E da mesma forma que essa pandemia começou por conta de um consumo de um alimento de origem animal que é proibido, vamos pensar então nisso como uma oportunidade da gente rever a nossa alimentação, a nossa saúde e a nossa relação com o meio ambiente, tá bom? Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre esse assunto, sobre negócios sustentáveis, sobre negócios de impacto positivo, como a sua empresa pode se tornar uma empresa mais ecologicamente correta, mais culturalmente diversa, mais socialmente justa e mais economicamente viável também, porque o pilar econômico é super importante quando a gente fala de sustentabilidade, né? Porque sem um bom fluxo de caixa, um caixa sadio, a gente não consegue manter essas ações de impacto positivo também. Então, se você tem mais alguma dúvida sobre isso e você quer partilhar comigo, quer entender como o teu negócio pode ser mais sustentável, chega mais, conversa comigo no Clara Dourado, @Clara Dourado, ou então @Juntas na Colmeia, tá bom? E muitíssimo obrigada, Festival Costume Saudável, pela oportunidade de partilhar de um assunto que eu amo, que eu acredito tanto, né? Eu, enquanto jornalista, empreendedora e ativista, fico muito, muito, muito feliz de fazer parte disso e principalmente agora enquanto mãe, né? Acredito que todo mundo aqui que é mãe e pai também sonha em deixar um futuro melhor para os seus filhos, né? Não só saudável, mas também sustentável. Então, um beijão para todo mundo. Mais uma vez, gratidão pela oportunidade.